Oi, nono ano. E aí? Hoje a nossa aula é de História e vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Assunto maravilhoso, não é? Vamos lá. Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa, que durante muito tempo ela foi um centro político e econômico, e viu os americanos passarem a ocupar o espaço que era antes dominado pelos países imperialistas europeus. O mundo então estava vivenciando uma nova realidade. Como na década de 20, a crise ela teve presente e abriu-se espaço para novas ideologias, de direita e as de esquerda. Começaram a se propagar, começaram a se espalhar. Entre essas ideologias estavam o fascismo, o nazismo e o socialismo. Vamos falar aqui assim. A Liga das Nações. Ela tinha por objetivo restaurar a paz do mundo e impedir que uma nova guerra viesse a acontecer. Só que ela não foi capaz de frear o ímpeto da Alemanha e da Itália. As imposições do Tratado de Versalhes ajudaram a esquentar ainda mais os ânimos de Hitler e Mussolini. Com a crise de 1929, ela foi marcante para que o partido nazista de Adolf Hitler ocupasse o poder da Alemanha e iniciasse então um processo de conquista dos países vizinhos, na tentativa de se construir um terceiro Reich, que na concepção nazista seria um império que duraria 1000 anos. Veja Hitler como era. É oportuno também afirmar que os nazistas e fascistas eles foram vistos por muitos europeus e até também americanos como os guardiões do capitalismo no mundo. Por isso, boa parte da burguesia apoiou suas intervenções. Essa rivalidade política fez com que muitos historiadores considerassem a Segunda Guerra como uma luta travada entre os regimes democráticos e os regimes totalitários. Mas não podíamos esquecer que a União Soviética ela vivia sob um regime ditatorial imposto por Stalin, ou seja, não era uma nação democrática. O expansionismo nazista. Então, vamos ver agora como foi que o nazismo se expandiu. Como a gente já viu, os capítulos anteriores, após a Primeira Guerra, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha ela havia sido considerada a única culpada pelo conflito, tendo de pagar uma pesada indenização, como eu já falei para vocês, restringir drasticamente seu exército apenas a 100 mil homens, sem a possibilidade de fabricar também novas armas. Porém, Hitler, ao assumir o controle total do país, iniciou nos bastidores um processo acelerado de fabricação de armas, quer dizer, as escondidas, e uma nova formação de oficiais. Tudo às escondidas nos bastidores. E em 1936, ele transformou a Alemanha em uma das maiores potências militares da Europa. O projeto imperialista de Hitler levou a uma corrida armamentista, transformando então o país em uma grande potência militar, que deu certo. Hitler também, após ter conseguido o poder político sem o apoio da maioria dos alemães, que também não gostavam muito dele, iniciou então uma campanha publicitária, liderada por Joseph, que o levaria a ser adorado por boa parte dos alemães, convencendo então a população de que era realmente ele o salvador da pátria. Por a Alemanha ter perdido, a guerra, foi a única culpada, porém ele reverteu totalmente e quando ele assumiu o poder, apesar dos alemães não gostarem dele, mas assim mesmo ele se tornou como se fosse o salvador da pátria. E a situação era tão complicada,
para quem não abraçasse o regime nazista, pois a divisão de assalto, AS, as divisões de segurança, SS, ambas milícias do partido dele, e a Gestapo, era a polícia secreta do Estado, estavam atuando livremente. Em decorrência disso, milhares de pessoas desapareceram. Quer dizer, morreram. Por quê? Porque não era a favor dele, em campos de concentração. E para fugir do nazismo, as pessoas emigraram para os países como a Inglaterra e os Estados Unidos. Quer dizer, não estava aguentando o nazismo. É isso? O fato de que o regime fascista, certo, que era da Itália, seria anticomunista, fez com que a Alemanha e o Japão se aproximassem e firmassem um acordo chamado Pacto Antikomintern. Esse pacto seria o precursor do Pacto Tripartite, assinado em setembro de 1941, e que também contou com a participação da Itália fascista, formando então um laço entre as nações do eixo Roma, Berlim, Tóquio. Só que, às vésperas de 1939, Hitler ele começou a colocar em prática o Auschwitz, ou seja, seu projeto de construção do Terceiro Reich, anexando assim territórios que, segundo ele, pertenciam à Alemanha. Quer dizer, quanto mais território ele anexasse à Alemanha, melhor seria para ele, né? Hitler afirmava que era vital essa anexação. Segundo o ditador, a Alemanha só prosperava se todos os germânicos estivessem unidos. O primeiro país a ser anexado foi a Áustria, em março de 1938. Percebendo o receio de uma guerra por parte da França e da Inglaterra, Hitler descumpre os acordos assinados e ocupa militarmente a Tchecoslováquia. O mundo ficou atônito diante dessa situação, pois a Segunda Guerra Mundial estava prestes a acontecer. E, quando foi no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha cruza as fronteiras da Polônia, dando então início a um dos maiores conflitos da história, a Segunda Guerra Mundial, que vitimou aproximadamente 50 milhões de pessoas. No dia 3 de setembro, a Inglaterra e a França também declararam guerra à Alemanha, marcando oficialmente o conflito. Enquanto isso, as tropas japonesas conquistavam a China, partindo para a conquista da Oceania e da Ásia. Então, foram, assim, chegando cada vez mais, né? A Alemanha, então, o que foi que ela utilizou? Ela utilizou uma guerra relâmpago, chamada Blitzkrieg, para destruir a Polônia. A Blitzkrieg era um ataque simultâneo ao inimigo, ou seja, por terra, pelo ar e pela água. Para você ver como Hitler era estrategista, certo? Ok? Alguma dúvida? Vamos parar por aqui e na próxima aula vamos dar continuidade, tá bom, nono ano? Tchau, tchau, até a próxima!